eu sou professora da Multiplique Treinamentos e vamos para mais uma aula hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a seleção de pessoas. No processo seletivo, eu tenho a classificação e o conceito de seleção de pessoas. Qual é o conceito que eu tenho? A seleção de pessoas é uma espécie de filtro que permite que apenas algumas pessoas ingressem na organização, já que normalmente nós temos vários candidatos. Quais são essas pessoas? São aquelas que têm as características desejadas pela empresa. A escolha da pessoa certa para o lugar certo. A seleção visa manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal e da empresa, não somente focado no funcionário, mas também na empresa. Eu preciso de funcionários que tenham maior capacidade de gerenciar aquelas tarefas para poder melhorar a qualidade da empresa. A seleção e a obtenção e o uso da informação a respeito de candidatos recrutados externamente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego. Diferente de quando eu tenho uma seleção interna. Nós estamos falando aqui sobre a seleção de candidatos que vêm de fora da empresa para dentro da empresa. Ela pode ser representada como uma comparação entre duas variáveis. Quais são essas variáveis? Requisitos do cargo a ser preenchido versus o perfil de candidato. Então eu tenho todos os tópicos que eu gostaria de ter num candidato e depois eu tenho todos os candidatos com seu próprio perfil e suas características. Quando as especificações do cargo são maiores do que o candidato tem a oferecer na sua própria personalidade, aí eu tenho o processo de comparação. E dizemos que o candidato não atende às especificações do cargo. Mas e quando acontece diferente? Eu também posso ter a possibilidade de que o candidato pode oferecer tudo que é esperado para o cargo, então ele é aprovado. Eu tenho compatibilidade entre candidato e cargo. Perfeitamente. Eu tenho também a possibilidade, quando o candidato reúne mais do que é exigido pelo cargo, então ele torna-se superdotado para aquele cargo, super qualificado. Essa comparação ela é feita numa faixa de aceitação, ela não é só um ponto. Eu não tenho somente uma característica para olhar, mas eu tenho uma faixa. Menos e mais eu aceito mesmo estando dentro daquela faixa de possibilidades. Seleção como processo de decisão e escolha. Após a comparação entre cargo e candidato, onde eu olho quais são as características que eu gostaria de ter e quais as características que eu tenho entre cada candidato, vários candidatos podem apresentar características aproximadas. E quando isso acontece, eu tenho vários candidatos com as mesmas características, quem é que decide qual candidato vai fazer parte de qual cargo? Nesse caso, a responsabilidade de contratação é do chefe, gerente ou gestor de cada departamento, porque ele quem validar diretamente aquele funcionário e ele vai ter a palavra final. Quando há necessidade de tomar decisões sobre um ou mais candidatos em várias vagas, os candidatos são multiplamente avaliados. Eu tenho várias avaliações de vários pontos de vista, sendo direcionadas às vagas mais apropriadas aos seus respectivos perfis e personalidades. Então eu consigo avaliar se ele encaixa num perfil ou outro perfil, em uma vaga ou em outra vaga, porque eu também tenho dentro de cada candidato a capacidade, a possibilidade de eu ter várias características que se encaixem em mais de uma vaga. Aí nós vamos agora para os tipos de seleção que nós temos dentro de uma mesma empresa. Quais são os tipos de seleção? Nós temos a entrevista, que nós veremos em detalhe na nossa próxima aula. Eu tenho a entrevista dirigida ou a entrevista livre. O que é entrevista dirigida? Entrevista dirigida é quando você se senta e o candidato, o entrevistador vai te passando as perguntas. E a entrevista livre é quando o candidato direciona, sem um roteiro específico, para que lado vai a entrevista. Eles vão tendo basicamente uma conversa ali entre candidato e entrevistador. Aí eu tenho também uma outra espécie de tipo de seleção, que é a prova de conhecimento e capacidade, ou como a gente conhece mais sobre prova de conhecimentos como um concurso. Os concursos que a gente tem, a maioria são públicos, mas eu também posso ter espécies de concursos em empresas privadas. Onde eu tenho dois tipos de avaliação. Eu tenho avaliações sobre conhecimentos gerais e sobre conhecimentos específicos do cargo. São vários tipos de provas. Eu também tenho o teste psicológico. O teste psicológico eu tenho duas avaliações, de aptidões gerais e aptidões específicas para o cargo. Quais são as aptidões gerais? Eu consigo ver, por exemplo, personalidade geral da pessoa e eu vejo se ela tem alguma capacidade ou algum grau de dificuldade na sua psique, no seu psicológico.
E o teste de personalidade, onde normalmente se faz o desenho de uma árvore ou de uma casa para avaliar o nível de perfeccionismo, para avaliar o nível de proporções, de noção de espaço, etc. da pessoa. Tem também o teste de motivação e o teste de interesse. E técnicas de simulação, onde eu tenho o psicodrama e a dramatização, que são duas técnicas que envolvem artes cênicas, bem parecidas com o teatro mesmo, onde eu vou olhar se a pessoa que está ali naquele local, ela tem a capacidade de fazer uma atuação dirigida para poder eu simular aquelas situações que eu quero e ver como ela se comporta de acordo com cada uma daquelas situações. Agora, vocês vão fazer esses 3 exercícios e vão colocar essas respostas no caderno e bastante atenção, porque cada uma dessas respostas é relevante para a prova que vocês farão no final deste curso para poder receber o certificado de aprovação. Nas próximas aulas, ok? Fiquem com Deus e tchau, tchau!